Oi, tudo vai bem com a tua vida? Jesus garanta que sim. O propósito desse instante é abordar um assunto que eu penso que todos tenham pendências, que é com o nosso passado. E isso então gera um nome, um título a essa mensagem, que deverá ser: se eu pudesse mudar o passado. Para isso, gostaria de ler um texto das Sagradas Escrituras, Evangelho de São João, capítulo 21, verso 1. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Verso 2 a seguir. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná, da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus, não o reconheceram. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. Versículo 6 e último por hora. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis peixes. Lançaram-na, pois, e já não podiam atirar pela multidão dos peixes que nela havia. Muito bem. Se eu pudesse mudar o passado. Às vezes, nós temos uma necessidade incontrolável de tomar alguma atitude. Às vezes até parecemos agir feito algumas espécies de animais, que têm por necessidade demarcar aquele território. Às vezes nós agimos da mesma forma, até parece que queremos deixar a nossa marca, o nosso cheiro, a nossa assinatura naquele lugar. Por que fazemos assim? Precipitamos muitas das vezes quando assim procedemos. E a nossa desculpa costumeira, ela já está pronta. A nossa desculpa é pressa. Tudo é muito corrido, tudo é muito urgente. A pressa não deixa isso de ser uma realidade. Nós dizemos que no nosso cotidiano é assim. Precisa haver agilidade. Não deixa de ser uma realidade, não foge. Então, nós sentimos-nos forçados, somos educados e educamos a que as pessoas façam acontecer. É uma necessidade de fazer acontecer. E isso não é de hoje, não. Engana-se quem pensa que pertence aos tempos modernos, que pertence a esses tempos. Engana-se. Isso sempre foi assim. Se nós olharmos para textos remotos das Escrituras, vamos lembrar de textos muito conhecidos, onde a precipitação, a urgência, a necessidade de fazer acontecer, de deixar a marca, foi visível na vida de algumas pessoas. Por exemplo, o que me vem à mente, Sara, ela arrependeu-se tremendamente, imensamente, da proposta que fez para Abraão, propondo para o próprio marido a acelerar o plano de Deus para gerar dela
da escrava de Agar um filho, quando Deus havia prometido que seria dela, Sara. E o quanto ela não se arrependeu de ter feito assim? Sara deve ter dito mais ou menos isso: ai, se eu pudesse voltar e mudar o meu passado. E Ló, nós até tivemos falando numa outra circunstância, numa outra ministração, da escolha má que ele fez, escolhendo o que as vistas demonstravam e não escolhendo pela fé, sendo que a Bíblia diz que nós temos que viver pela fé. Ló é outro que deve ter dito: ai, se eu pudesse mudar o passado. E assim nós pegaremos vários outros personagens bíblicos. A mulher de Jó, que disse aquele absurdo: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Certamente ela deve ter dito: ai, se eu pudesse mudar o meu passado, eu não falaria isso. Ou Balaão, quando ao invés de abençoar, amaldiçoava, e Deus mudava as suas palavras. Ou Davi, naquilo que fez tão horrível. Ou o profeta Jonas. Amado, de que estamos falando aqui? De que você não está sozinho nessa. Você não. E é por isso que Deus tem tido misericórdia de nós. Porque não estamos sós nessa. Precipitamos-nos e às vezes o passado nos condena. Existem pendências das quais nós queremos nos livrar. E sejam mecanismos como este agora, criado por Deus, para que haja esse livramento, essa bênção tão pretendida na vossa vida. Porque aqui todos falham. Aqui tudo falha. Só a palavra de Deus é que não falha. A palavra de Deus não falha. Conhecemos bem para dizer que a palavra de Deus, ela torna para Deus cheia e não vazia. Muito bem. Indo aqui para o texto, para sermos sucintos, versículo de número 3 diz o seguinte: disse-lhes Simão Pedro: eu vou pescar. E disseram eles: também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Quero começar pela chamada experiência, que é uma coisa excelente, mas a experiência falha. Então, quando a experiência falha, homens experimentados no trabalho, no labor, homens que entendiam do que faziam, porém precipitadamente julgaram e foram mal sucedidos. Quando a experiência falha, existem dois sentimentos que não pode faltar jamais numa pescaria, e você vai concordar comigo. Como ir para uma pescaria emburrado, chateado? Não. Na pescaria tem que ter pelo menos dois sentimentos de extrema necessidade e importância, sendo um deles a expectativa e o outro deles a alegria. Havendo alegria e expectativa, existe uma garantia de uma boa pescaria. Se algum desses sentimentos faltar, a pescaria acabou, estragou a pescaria. Agora note nesse texto, leia ele um pouco mais e note que não havia nenhuma emoção desta espécie na vida deles. Eles estavam parecendo robozinhos, fazendo as coisas automaticamente. Não é assim que Deus nos quer. Deus nos deu inteligência para que seja utilizada. O Senhor também concede, e por que não dizer que ordena que sejamos felizes, que tenhamos alegria. Se tivessem cheios de expectativa, se tivessem cheios de esperança, mas sem dúvida alguma que o resultado seria outro. Mas ao menos com um peixinho voltariam, ao menos com uma pescada, mas voltaram sem nada. Mas estavam tão desacorçoados de tudo, da vida, tão desacorçoados, que Pedro, se vocês observarem depois, leiam o versículo 7, Pedro estava pescando nu, o que significa que estava totalmente ausente deles a possibilidade da presença de Deus. Tanto que depois que Jesus se aproxima, depois que Jesus é identificado, Pedro se joga na água. Então antes não sentiam nem sequer a presença de Deus. Amado, não é assim não. A experiência falha, mas a palavra de Deus não falha jamais. Então, diz Isaías no capítulo 42, versículo 3, não deixe
apagar o pavio que fumega. Não deixe apagar a chama que há em ti. Irmão, alimenta-te, amado, alimenta-te de expectativa, alimenta-te de alegria, alimenta-te de esperança, busque meios e o Senhor mudará a situação. Não deixe apagar o pavio que fumega. Se você pode, vá brincar, mulher, senhora, irmã, amada, amiga. Vai brincar com a tua filha de casinha, com a tua neta. Vai brincar. Vai numa creche brincar com meninas. Volta um pouquinho, amado. Tira um pouquinho esse calçado, tira um pouco esse terno. Senta no chão com teu filho, com quem quer que seja, e brinca com o carrinho de fricção dele. Vai brincar com o carrinho de fricção para você se sentir melhor. O resultado será para ti. Porque a experiência, viver aos encalços da experiência, isso é sufocante. A experiência falha. Nós vimos aqui que a experiência falha. Versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Quando outra vertente, quando a religião falha. Alguém disse, o que é ser religioso? Religioso é aquele que venera os mandamentos, venera mais os mandamentos do que venera o autor dos tais mandamentos. É como dizer que gosta de um livro e não saber quem foi que escreveu. Tua religião, ela falha. A tua igreja, ela falha. A tua comunidade, ela falha. Mas o teu Jesus não falha. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz, exorta, olhai firmemente para Jesus. Ele é o autor, ele é o consumador da tua fé. Jesus, nesta ocasião lida aqui, já havia estado com eles outras 2 vezes. Talvez você conheça. Uma vez na ausência de Tomé, a segunda vez na presença, essa que é a terceira vez. A religião falha, a religiosidade falha. Jesus já havia estado com eles outras vezes. Meus irmãos, meus amados, amigos, se Jesus olhasse para isso, ele nos desampararia. Poxa, discípulos que conviveram com ele, depois da ressurreição, como eu acabei de dizer, agora estou sendo mais expressivo, depois da ressurreição, Jesus já havia estado 2 outras vezes com ele, e não o reconheceram. Se Jesus olhasse para isso, se Deus olhasse para isso, nos desampararia. Mas ao invés disso, quer ver só o que diz o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sós, ainda que a tua religiosidade falha. Então, o apego não é na religião praticada, mas no Senhor, que está muito acima disso, de compromissos e de preceitos humanos. Versículo de número 5. E disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa que comer? Olha que pergunta doce e a resposta tão amarga. E responderam-lhe, olha que seco, não. Para encerrar, quando os irmãos falham, está aqui, os irmãos reunidos, e Jesus pergunta, tem alguma coisa? E lá não tem nem que saber se era Jesus ou não, mas teria que ter uma outra resposta, ainda mais sendo Jesus.
E por ser Jesus, se um deles tivesse a mínima lucidez de perguntar quem é o Senhor, como Paulo fez lá na estrada de Damasco, livro de Atos, capítulo 9, versículo 5, Paulo, Saulo, por que me persegue? Senhor, quem és tu? E Jesus fala, eu sou Jesus. Se ao menos alguém deles pergunta, mas não havia lucidez nenhuma, porque os irmãos falham. Amados, eu quero encerrar com isso. Na hora do vamos ver, talvez o nome dessa mensagem deveria ser na hora do vamos ver, não é vamos ver, o nome não vai ser esse, né? Na hora do vamos ver, não é experiência que resolve, não é religião que resolve, não é irmão que resolve. Na hora do vamos ver, é você e Deus. Conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. Aonde você está, se possível for, diga estas palavras: Jesus, me tira desta situação. Vai, diga isso. 1, 2 e... Muito bem. Então, ouça no teu coração o teu Senhor, o teu Salvador, Jesus Cristo, dizendo: uma vez já te tirei e novamente eu te tirarei. Fique em paz. O Senhor é contigo. Jesus continue te abençoando.